Nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Glória a Deus. Mais uma vez um bom dia com Jesus para os irmãos que chegaram. Nós vamos nos colocar de pé e ler a Bíblia Sagrada, primeira carta de Pedro, primeira carta universal de Pedro, é o capítulo 5, versículos 1 ao 7. 1 Pedro 5, do 1 ao 7. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Podeis vos assentarmos. Pois bem, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 7. O destaque vai para o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porém, aqui antes a gente encontra Pedro dirigindo essa palavra aos presbíteros, seriam os pastores, aqueles que estão apacentando o rebanho de Deus, que está entre vós, sabendo que o pastor é um homem tirado dentre os homens, constituído por Deus a favor dos homens. Então, esse cuidado, esse zelo, recai sobre o pastor, sobre o presbítero, e tem essas recomendações e chega até em vocês, os jovens. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a recomendação aqui é para todos nós. O pastor, ele é responsável sobre o rebanho, mas aqui Pedro diz que quando aparecer aquele sumo pastor, que é o pastor dos pastores, sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, então ele vai pedir conta dessas ovelhas. E nós chegamos nesse ponto, nesse tema aqui tão importante, ansiedade. Vamos falar sobre complexo e ansiedade. Primeiro vamos falar sobre a ansiedade. E depois, como uma decorrência disso, complexo. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre ansiedade. É um negócio mais comum do que a gente imagina. Quase que todo mundo, por que não dizer todo mundo, sofre de ansiedade. Por exemplo, vocês acham que eu passo por ansiedade? Quando eu vou falar aqui com vocês, quando eu vou cantar um hino, a gente fica ansioso,
A gente fica preocupado, a gente sente até insegurança, principalmente para mim, irmã Suzana, quando eu vou cantar um hino. A gente não é cantor, então a gente sente isso, ansiedade. O pastor, será que ele não sente a ansiedade? Não vem sobre ele? Vem sim, preocupação. Ele se preocupa acerca do rebanho. Tudo está relacionado acerca da ansiedade no grau que ela está atingindo a gente. Então eu vou ler aqui uma definição. É uma definição que eu escrevi aqui. Ansiedade é a condição da pessoa que fica apreensiva, tensa, inquieta, tomada de preocupação, medo e insegurança acerca de acontecimentos iminentes, quer dizer, que estão prestes a acontecer, que podem ou não acontecer, causando reações físicas como tremores, suor, falta de ar, insônia, taquicardia, e reações mentais, depressão, síndrome do pânico, perturbações, sensação de perseguição, de fracasso, de derrota, de incapacidade. Então, essa aqui é uma definição de ansiedade. Mas é igual eu falei, todos nós sofremos disso. Existe vários graus de ansiedade. O grau normal que todos nós sentimos, é natural, Deus colocou isso na gente. Um grau um pouco maior, isso já atrapalha a nossa vida, o nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, tá? Um grau um pouco mais profundo da ansiedade já leva a complexo, já leva a um isolamento, a pessoa se isola, não quer mais ter relacionamento, uma timidez excessiva, até chegar nesse grau que é um grau extremo, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Essa pessoa precisa urgente de um tratamento. Então, a gente percebe que o assunto é muito grande, muito vasto, e eu não sou nenhum profissional aprofundado para tratar disso, e nem é o nosso objetivo aqui hoje, esgotar o assunto, mas é para a gente ter uma noção, identificar isso na nossa vida, e o mais importante, sob a luz da mensagem do profeta de Deus, entender que a gente não precisa estar preso nisso, na ansiedade, ser um escravo da ansiedade. E por que tratar justamente com os jovens, os adolescentes, vamos falar assim mais propriamente? Porque vocês estão nessa transformação, nessa mudança de uma fase, vocês estão saindo de uma infância, pré-adolescência e entrando numa vida adulta. Então é uma mudança muito grave, muito tremenda num curto espaço de tempo. Então você vai ver muita coisa nova, você vai ter muita experiência nova, você vai ter que tomar muita decisão importante na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. E quando a gente está cercado de decisões importantes como essa, é normal, é natural a gente ser tomado de medo, de insegurança, de preocupação. Tá bom? O jovem se preocupa com o que os outros pensam a respeito dele. O jovem se preocupa de que forma que ele vai se apresentar para os outros, não é? O jovem se preocupa se ele está atendendo às expectativas daqueles que estão cobrando isso dele. Às vezes os pais estão esperando algo de vocês, entendeu? Então vocês estão nessa fase, estão sendo bombardeados por essas decisões e logo preocupação, medo, insegurança. É normal ter medo? É normal ter insegurança? É normal ter preocupação? É a coisa mais normal do mundo. Deus colocou isso na gente. É o nosso mecanismo de defesa. É normal, é natural, isso está no ser humano. A questão aqui está no excesso. Você ficar dando muita ênfase em determinadas preocupações. E o que vai ser amanhã? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida profissional? Será que eu vou conseguir um parceiro, um companheiro, um marido, uma esposa? Será que eu vou ter filhos? E você não saiu nem do lugar.
Você tem que viver um dia de cada vez. Você não pode ter essas preocupações precoces de forma excessiva, senão você vai ser uma pessoa ansiosa. Você não vai conseguir atingir o seu melhor grau, sua melhor satisfação. Então a ansiedade também está relacionada muito com isso. A autossatisfação. Ser feliz com aquilo que Deus te deu. Ser feliz naquele momento que você está vivendo. E ser feliz com o que você é. Conhecer os seus limites. Você não pode se cobrar além daquilo que você é. Nem Deus cobra isso da gente. Da gente ser aquilo que a gente não é. Então aqui que está a luz da mensagem. A luz que veio sobre o 7º anjo. Para tirar a gente dessa cadeia da ansiedade. Não estou dizendo que alguém aqui esteja. Mas se porventura você se sentir nessa condição, Deus trouxe uma luz grande, poderosa, para tirar a gente dali. Você está entendendo? Porque é o seguinte, o profeta falou assim, eu notei aqui, 3 coisas que essa era está sofrendo, a nossa era. Todos os irmãos, nas eras primitivas, passaram por medo, por preocupação, enfim. Mas nessa hora aqui, o diabo apontou todas as armas contra a gente para atingir a nossa mente. O campo de batalha do diabo hoje é a nossa mente. Então o profeta fala que essa era é cheia de tensão nervosa, as pessoas estão apreensivas, estão inseguras, as nações estão inseguras, o mercado financeiro, os militares, a política, está tudo inseguro, todo mundo com medo, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Pós-pandemia. Tudo inseguro, tudo incerto. Pressão dos ricos, o mundo capitalista cada vez mais, forçando a gente a trabalhar, a produzir, a correr atrás das riquezas. A gente, querendo ou não, coincidência ou não, a gente acabou de estudar a mensagem dos investimentos. O profeta fala muito sobre isso, muito sobre isso. O profeta diz assim, que um homem bem-sucedido não é um homem bem-sucedido em bens materiais, mas é um homem bem-sucedido nas coisas de Deus. Um homem com sucesso é um homem com sucesso nas coisas de Deus. E a vida superficial. Veja, o profeta disse isso em 1960, vida superficial. E hoje a gente está vendo isso mais do que nunca, através das redes sociais. O que está acontecendo? As pessoas estão expondo, colocando para fora, propagando, pregando uma imagem delas próprias que não é a realidade. Estão formando a vida superficial através das redes sociais. Então eles se mostram felizes, se mostram satisfeitos, se mostram felizes com o trabalho, com a comida que estão comendo. Não é nada daquilo. Às vezes estão mergulhados numa tristeza, numa agonia. Então a pessoa se enfinha numa vida superficial, numa casca, numa vida de aparência, gastando aquilo que não tem, depois se endividam, coloca a família inteira numa dívida, entra numa ansiedade descontrolada, no medo, na preocupação, na insegurança excessiva, que traz a insegurança, traz ansiedade. E logo a ansiedade, por sua vez, não cuidada, não revelada, não liberta, então você vai cair num complexo, numa depressão, numa síndrome do pânico, da perseguição e assim por diante. Então tudo isso é nessa era que nós estamos vivendo, que vocês estão vivendo. Então, por isso que eu falei, por que para os jovens? Tudo isso que a gente está vendo agora, há pouco tempo atrás para vocês não estavam nem preocupados com isso. A criança preocupa com o que vai comer, se vai trabalhar, se vai cuidar de uma família. O irmão Felipe e a irmã Suzana agora, daqui a pouco vão estar lá no mercado, vendo o preço lá no barracão, no Jalserve, para ver onde está mais barato. Até então, quando você está na pré-adolescência, até mesmo agora, muitos de vocês aqui, não tem essa preocupação. Mas vocês vão começar a entrar nesse mercado de trabalho, nessa responsabilidade financeira, tá? Vocês vão começar a responder por isso. E muitas vezes causa preocupação, causa medo, causa insegurança. Mas se Jesus está no barco,
para que ficar ansioso? Para que ficar preocupado, né? O profeta diz aqui na mensagem: como poderei vencer? Parágrafo 44. Nós vemos nesta era que estamos vivendo, é uma das maiores eras de todas. Não é a maior era em tamanho, em duração, mas é era de glória. É uma das maiores, porque essa era é a harmonização do tempo com a eternidade. Então é nesse sentido que o profeta diz. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. Então, esta é a era mais pecaminosa, que o diabo tem voltado suas armas, ele sabe que o fim dele está próximo. Há mais pecado nesta era do que alguma vez já houve. Então você lá na escola, lá no trabalho, você vai encontrar com esse mundo pecaminoso, mais do que nunca. Os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Nisso, uma pessoa sem segurança, sem revelação, vai entrar no medo, na insegurança, na preocupação. Nós temos que saber uma coisa aqui, que o nosso inimigo ele é poderoso, ele é forte, ele é terrível, ele é cruel, ele quer matar, ele quer destruir, ele não poupa ninguém, as crianças, os jovens, as esposas, os maridos, os pastores. Ele quer matar todos, ele quer destruir a todos, ele quer acabar com a sua fraternidade, ele quer acabar com a paz na sua casa, ele quer ganhar as crianças já no desenho animado, nos seriados, nos filmes, nos videogames, nas redes sociais. Tem que ser um cego para não ver o diabo nas redes sociais. Você vai rolando ali os vídeos, todos nós já tivemos essa experiência. Coisas interessantes, ferramentas, paisagem, logo uma mulher seminua, logo uma música infernal está ali. Então o diabo não está brincando, o diabo é poderoso. Mas nós temos que ter um descanso, uma segurança, de no final de todo esse estudo aqui de ansiedade, em saber que Deus é mais poderoso, maior é aquele que está em vós. Por isso que o profeta fala assim: lance todas as suas ansiedades, suas preocupações, seus medos e inseguranças no Calvário. Ali é o ponto final. Na mensagem de Veio a Bento, o profeta vai falar assim: tudo acabou, tudo está consumado, todos os seus problemas estão consumados no Calvário. Então se você tem essa consciência, essa revelação, acabou. Preocupar com o quê? Ficar ansioso com o quê? É Deus que prepara o meu trabalho amanhã. É Deus que põe a comida na minha mesa. É Deus, se Deus não guardar a minha saúde, o que eu vou fazer? Então é orar pelo alimento, orar pela família, enviar os filhos para a escola. Ai meu Deus, a escola está tão terrível, tanto pecado, as professoras estão sendo instruídas a ensinar tantas coisas erradas. Então, meu Deus, eu vou ficar tão preocupado, eu vou entrar num parafuso, numa ansiedade. Ora, Deus, descansa. Se a gente não fazer isso, a gente vai ficar louco. A gente fica louco. Se a gente for pensar em tudo que vai fazer mal para a gente pôr na mesa, é lógico, Deus deu a nossa cabeça para a gente raciocinar, a gente pensar e selecionar aquilo que a gente vai pôr na nossa mesa. Mas em tudo, a gente tem que orar e pôr Deus em primeiro lugar. E descansar. O profeta diz assim: a gente tem que crer, aplicar e descansar. Se não for Ele guardando, se não for Ele nos protegendo, a gente não pode fazer nada. Então o fim de todo esse estudo é isso. Ele diz aqui, uma expressãozinha aqui no 45. Esta é uma grande era de decepção. As pessoas estão decepcionando-se umas com as outras, mais do que nunca. Você espera algo de uma pessoa, de repente você se decepciona.
Então vocês têm que ter uma consciência assim, ó. Nada pode te surpreender na jornada. Nada. Você tem que ter a sua convicção de fé e saber em quem você tem crido. Se 1000 cair de um lado, 10.000 à sua direita, você tem que ter a segurança na alma que você não vai ser atingido. Se todo mundo um dia deixar de crer na mensagem aqui na nossa cidade, você tem que seguir crendo na mensagem você individualmente. Se um dia você escutar o irmão Afrânio caiu, desviou, o irmão Jesus caiu, desviou, você siga adiante. Siga crendo, siga descansado, creia na sua salvação, creia que a mensagem é a voz de Deus para nós nesse dia, tá certo? O profeta fala aqui na mensagem amnésia espiritual, no 22, uma das coisas que causa a amnésia é esquecimento total ou parcial. Uma das coisas que causa a amnésia é a preocupação excessiva. Preocupação causará isso. Porque a pessoa fica com a mente tão ocupada na preocupação, às vezes, em coisas que nem vão acontecer. Fica preocupada precocemente. O profeta diz assim, ó, guarda essa expressão: a preocupação não possui virtude. Não tem poder, não te ajuda em nada. Agora, qual é o centro da preocupação? Porque tudo que a gente lê na mensagem, irmão Jesus, tudo que a gente estuda na mensagem tem que ter um centro. Se a gente cai num extremo e mostra para o povo só um extremo, o povo vai ficar perdido. Então, qual é o centro da preocupação? Precisamos ter preocupação? Sim, todos nós temos preocupação. Porque nós não somos um povo relaxado. Nós temos um compromisso. Você acha que o pastor não se preocupa com o que ele vai entregar no púlpito? Com a hora que ele tem que estar aqui? Com os cultos da semana? Com o que vai atender os irmãos? Com isso, com aquilo? Ele fica preocupado. A questão está que essa preocupação está sob domínio dele, controle dele, não perdeu o controle. Não é numa coisa excessiva. Ele não está descontrolado, tomando o seu tempo 24 horas por dia, preocupado, com medo, com insegurança, logo com ansiedade. Então ele tem um controle, tudo tem um centro. Nós temos nossas responsabilidades. Um pai de família tem sim suas preocupações, que correm junto com as suas responsabilidades, seus compromissos. É conta de água, é conta de força, é supermercado. Agora, acima de qualquer preocupação, tem que estar o descanso em Deus. Senão a gente vai cair nesse problema psicológico, nessa ansiedade. Então, a preocupação não possui nenhuma virtude em si, de modo algum. Apenas salte a preocupação, passe por cima dela e aceite a fé. Alguém disse: se você fosse fuzilado amanhã, você não estaria preocupado? Eu disse: eu acho que não. Por quê? Eu disse, os profetas dizendo, a preocupação não faria nada a não ser me deixar pior. Eu iria gastar a noite inteira preocupando e não ia mudar nada. E aí a pessoa diz: mas então, que bem faria eu ter fé? E eu disse: talvez a fé me salve. Isso é correto, mas a preocupação não me salva. É o 22 da amnésia espiritual. Por quê? A preocupação não tem nenhuma virtude, de modo algum. Porém a fé tem toda a virtude, tem todo o poder. Agora, a preocupação às vezes causa isso, amnésia espiritual. Então, aqui alguns parágrafos, né? A infinidade de parágrafos, a quantidade de parágrafos é muito grande, né? Nessa mensagem aqui, ó, deixando escapar a pressão, que eu deixo para os irmãos como uma referência, se vocês desejam ler, leiam. Deixando escapar a pressão, nesse parágrafo 34. Existe uma pressão sobre o povo hoje. E essa pressão não tem limites
ou qualquer linha denominacional. O que isso quer dizer? Que não é porque você crê na mensagem verdadeira que você não está sofrendo a pressão. Não é porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo que você não está sofrendo a pressão. Todos nós sofremos a mesma pressão. Todo mundo. O incrédulo, o denominacional, você que crê na mensagem, o católico, o pessoal que não vai em igreja nenhuma lá na empresa, está sofrendo a mesma pressão que você. A questão é que você tem um privilégio, que é estar na mensagem que te direciona, que te liberta, que te orienta, que te consola. Então, a pressão não tem limite ou qualquer linha denominacional. Ela não tem linha de idade. Você viu que atinge a criança, atinge o jovem, atinge o adulto, atinge o idoso. Tem crianças que têm crise de ansiedade. Uma vez eu acompanhei um caso, a criança foi para a escolinha de futebol e lá ela chegava de frente com a bola, ela travava, porque ela estava com tanto medo, com tanta insegurança do que ia acontecer, se ela ia acertar, se ela não ia, se ela ia cair, se a bola ia entrar no gol. E ela estava com tanta preocupação que ela não conseguia fazer nada. E às vezes a gente fica assim, com tanta preocupação que a gente trava. Você não desenvolve, você não presta atenção, você não consegue absorver nada daquilo que você está ouvindo. Você fica com tanta preocupação, você não consegue fazer nada. Prejudica o seu autodesenvolvimento. Tá? Então o profeta diz assim: ela está sobre o jovem, está sobre o idoso, está sobre o bom, está sobre o mal, está sobre todos. Pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa. Todos estão correndo aqui e ali, indo a parte alguma. Quer dizer, correndo, trabalhando. O profeta diz, algumas pessoas dirigem a 90 milhas por hora para chegar em casa e esperar 2 horas o almoço ficar pronto. Para que correr? Para que sofrer essa pressão? Isso simplesmente para esse tipo de era. Porque nas eras antigas, nas eras primitivas, o que acontecia? Você vai lá para uma arena, você vai ser devorado por um leão. O profeta diz, em 5 minutos a pessoa estava na presença de Deus. Sentia dor física, mas passava, era rápido. Hoje o diabo não está matando dessa forma, nas arenas. É uma arena mental, psicológica. Então ele vai nesse campo de batalha, com as suas artimanhas, com os seus instrumentos, ele vai tentando nos destruir. Por que tantas pessoas estão envolvidas com a depressão? Por causa da pressão, da tensão nervosa, da autocobrança, da ansiedade. Veja, eu sei que esta era, ou esta igreja, seria contaminada com isso, como todas as partes estão contaminadas com isso. O profeta sabia que o tabernáculo Brana não estava isento. É a mesma pressão que vem sobre todo mundo, ia vir sobre o tabernáculo Brana. E nós somos uma extensão do tabernáculo Brana. Nós somos privilegiados de ter esses aconselhamentos do profeta. Então ele fala assim, eu sabia que a igreja seria contaminada com isso. O tabernáculo está contaminado com isso. Todos os lugares, o mundo inteiro. É um dia de pressão. Apressam e esperam. Pressão. Dirigem a 90 milhas por hora, chegam em casa para jantar e esperam 2 horas até que fique pronto. Isso é certo. Esta é a hora. É a hora que isso está acontecendo. E naquela correria e rapidez, isso coloca todos nós numa tensão nervosa. No estresse. Parece que a palavra da era, estresse. Todos nós ficamos assim. Lá no trabalho, lá em casa,
com as crianças. A esposa diz alguma coisinha, você já quer soltar-se, quer dizer, soltar os cachorros em cima dela. O marido fala alguma coisinha, a mulher já descarrega, porque ela já está numa pilha nervosa, já está numa tensão nervosa. A mulher, por exemplo, que não trabalha fora, que cuida da casa, cuida das crianças. Muitas pessoas falam, não trabalha, não faz nada, fica só o dia inteiro em casa. Vocês, mães, futuras mães, vão ver isso, como que é uma pressão educar filhos, criar filhos. A preocupação, aquele cuidado da criança não se machucar, ter que levar certo nas vacinas, fazer a comida na hora certa, ter uma casa arrumada. É muito mais pesado que um trabalho fora de casa. Agora, vocês também vão ter essa experiência de ir lá no serviço, ser cobrado no encarregado, ser cobrado no chefe, ser cobrado no gerente, e produção. E se hoje faz 10, amanhã quer 15, se amanhã faz 15, depois quer 20. É a era que a gente está vivendo. Então a gente precisa ter esses parâmetros, esses aconselhamentos aqui do profeta para a gente não entrar nisso, nessa doença da hora. Então, se a esposa diz alguma coisinha, você quer soltar-se, mau humor. O marido diz alguma coisa, você bate seu pé e diz para ela ir para a sala, ele ir para a sala. Bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você. Vai para fora. Quantos casamentos estão terminando por conta dessa pressão, dessa tensão, dessa falta de compreensão? Irmãos, não tome nenhuma decisão na hora do estresse, na hora do nervoso. Não fale nada. As palavras ferem mais do que um tapa na cara. Certas palavras o marido nunca deveria falar para sua esposa, mesmo na hora do maior nervoso, do maior estresse. Às vezes o marido chega cansado de tanta cobrança, chega com aquela pressão, chega do serviço, a mulher já está com aquela tensão nervosa em casa e ela vai falar alguma coisa e ele fala coisas que não deve para ela, fere ela. O pai não deveria falar certas coisas para os filhos, porque fere o filho, fere o anjo da criança. Meu Deus. O marido diz, esposa, estou tão nervoso. E ela diz, por quê? O que há? Vem tudo isso como uma panela de pressão. Essa tensão vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, os resultados disso. Estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora do lugar. Isto é correto. Agora eu vou parar aqui um momento. Estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora do lugar. Por quê? Uma das 3 coisas que causa ansiedade: medo, preocupação e insegurança. Muitas vezes a pessoa está insegura por quê? Ela tem medo de ser descoberta. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo em adultério, ela não tem paz consigo mesmo. Ela vive todo o tempo numa pressão tremenda, autocobrança, ele sabe que está errado. Logo ele fica com medo, com insegurança, medo de ser descoberto. Uma pessoa que se apresenta e prega para a vida social, para a mídia social, uma pessoa que ela não é, ela tem medo de ser descoberta, porque a pessoa real dela é diferente. Ela é outra personalidade. Ela tem suas necessidades, ele tem suas dificuldades. Só que ele não passa isso, ele não prega isso na sua imagem social. Então ele tem medo de ser descoberto. Logo, medo, insegurança, preocupação e ansiedade. A pessoa não fica em paz, fica ansioso. A ansiedade é ficar apreensivo, tenso, inquieto, tomado de preocupação, medo e insegurança. Por exemplo, medo. Alguns medos. Medo de ser descoberto, como eu já disse, das pessoas saberem quem você realmente é, por conta da sua vida social, da sua vida superficial, da sua fachada social, ou de alguma mentira ser descoberta.
Medo de padecer necessidades, fome, falta de dinheiro, falta de recursos. Medo de ser chacota, alvo de piadas. Nisso muitos caem em negar sua posição de fé. Nós jovens, lá na escola, às vezes somos tomados desse medo, um medo incontrolável de ser chacoteado, de ser um alvo de piada. Olha lá o crente, olha lá a crente, olha o vestidão, olha o cabelão dela. Então vira um alvo de piada, a gente fica com medo. E o medo excessivo leva para a ansiedade. Preocupação excessiva leva para a ansiedade. Medo de serem crucificados pelos colegas. Medo de falar em público. Pessoas têm medo. Muitas pessoas, muitos de nós, é normal ter. Mas o medo é excessivo. Por que você está com medo de falar em público? Se nós somos uma família. Será que as pessoas vão zoar, vão caçoar de você? Você está falando no público? Logo, medo de ser questionado, reprovado diante de todos. Medo de ser vítima. Depois de receber um bombardeio de má notícias e vídeos, esse sentimento toma forma e passa a pensar a todo momento que a mesma coisa vai acontecer com você. Isso aqui está acontecendo demais. As pessoas ficam assistindo os programas policiais e vendo tragédia, 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 acidente, assalto. E a pessoa fica achando que aquilo vai acontecer com ela. Ela é tomada de um medo. O diabo toma ela nisso, ela fica no estado de ansiedade. Medo da morte. Fica tomada de pensamentos, de preocupações, de qual situação da família e da sua própria alma após a sua morte. Falta de segurança em vida eterna. Logo leva para a ansiedade. Ou de qual a forma que ele vai morrer, doença, acidente, homicídio. Meu Deus! Ou também pelo medo da morte de um dos seus entes queridos. Medo até mesmo de receber ou não na vida amorosa e assim por diante. Nós vamos parar aqui, nós continuamos no próximo domingo. Nesse tema aqui dos medos. O irmão Jesus chegou aqui, eu já fiquei com medo. Vamos colocar de pé, irmãos. Já está vencido nessa hora.